Olá, meu amigo, minha amiga. Quando há alegria no nosso país para as pessoas que habitam esse estranho universo da terra plana bolsonarista, as notícias são sempre muito ruins. E hoje eles estão de luto. Eles estão de luto, mas estão numa espécie de funeral. E funeral na terra plana, vocês já sabem como termina, né? As pessoas vão indo, vão indo, vão indo, a terra plana acaba e eles caem no abismo. E parece que estão nesse momento agora. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, os contrastes que nós estamos vendo aqui no Brasil e as coisas que deverão acontecer a partir dessa votação histórica que aconteceu nessa noite de quarta-feira aqui no nosso país. Antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você, que é terrabolista, é terra redondista, para que você se inscreva aqui no nosso Portal do José e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E, mais uma vez, obrigado pela votação Unibest, tá? Eu sempre coloco todos os links no nosso primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. Então, vamos seguir em frente. Gente, temos coisas inusitadas hoje, né? Em primeiro lugar, é muito engraçado algumas coisas que nós fazemos aqui no nosso Portal do José que se confirmam. Eu publiquei um vídeo antes da votação, um dia anterior, onde eu colocava, aliás, na manhã do dia, né, da votação. O título era "Hoje tem terremoto", e eu coloco a foto do Lula, porque estava prevista a votação, que ia aprovar ou não a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e uma diminuição na carga tributária de quem ganha até R$ 7.300. Eu sabia que as condições eram muito favoráveis, porque mesmo a extrema-direita não teria condição de barrar tudo que aconteceu depois das movimentações, das manifestações que aconteceram há 2 domingos passados, né? Só que eu não esperava que o massacre fosse tão gigantesco, que a pancada fosse tão grande, né? Inclusive, eu resolvi fazer uma live, entrei aleatoriamente aqui para conversar com vocês, e mais de 120 mil pessoas assistiram ao nosso portal nessa cobertura. E durante a cobertura eu estava especulando, quando eu comecei a ver os primeiros debates, as primeiras falas, que a votação daria uma vitória por 380 votos, né, que é o meu chute inicial. E aí depois eu fui vendo, aí já aumentei a aposta, falei, olha, vai bater mais de 400. Aí depois eu fui vendo mais ainda, falei, vai bater mais de 440, eu fiquei por aí. Só que deu 493, gente. Mesmo essa gente do mundo cão, que faz tanto barulho, eles não conseguiram votar contra. E eles devem estar, aliás, devem ter dormido assim, com a cabeça inchada, com angústia, né? Que votaram numa proposta de Lula, votaram numa proposta de Haddad, votaram numa proposta, num projeto que vai beneficiar o povo, vai atingir inclusive a base bolsonarista. E o que essas criaturas irão dizer? Mas teve covarde que deu uma sumida, para não colocar ali a sua assinatura em algo em benefício do povo brasileiro, né? Então eu coloquei, só para menção, né? Muito interessante, aconteceu esse fato. Daí a gente vem aqui para esse mundo cão. Gente, olha só os contrastes, vê se você dá para acreditar, porque o que aconteceu, infelizmente para as bolhas bolsonaristas, eles perverterão os fatos. Eles daqui a pouco vão dizer que foi o Bolsonaro que fez esse negócio, que foi Paulo Guedes. E vai ter gente que vai acreditar. Por isso que eu tenho dito para vocês, é fundamental que o governo Lula não deixe passar essa oportunidade e vá para as redes, faça um pronunciamento em rede nacional assim que essa proposta for aprovada no Senado, e depois, quando for sancionar o projeto de lei, o presidente faça, e a comunicação faça uma cerimônia muito importante, lugar grande, com muita gente, para dar uma chacoalhada, né? Como sendo um pontapé que vai dar mais continuidade, mais velocidade em outras pautas, como, por exemplo, a pauta do fim da jornada 6x1. Gente, essa é a próxima pauta que é espetacular. E aí, essa gente que está nesse funeral na Terra plana, eles vão ficar cada vez mais perdidos com essa ideia da anistia, enfim, que não vai vir nem a pau, e se passar no Congresso Nacional, não há clima para isso, o Supremo Tribunal Federal irá liquidar essa história. Então, as notícias são muito complicadas. Mas vejam só o que aconteceu, gente. Quando estávamos no ano de 2022, esse universo paralelo tendo essas coisas, né?
Um jovem resolveu fazer uma tatuagem com o nome de Bolsonaro na testa. Acredite se quiser, a cena na época foi essa aqui. Gente, só ninguém acha que é mentira. Não é mentira, tá? O cara fez a tatuagem escrito Bolsonaro. E aí é o seguinte, o cara tem uma série de amigos da onça que ficaram incentivando, né? E deram até uma graninha para ele, ó. Fizeram uma aposta, olha. Se você fizer isso, duvido que você faça isso, né? Vou botar uma grana. E o cara fez ali, tava amarradão, ele tava, enfim, o personagem desse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. E depois, ó, posou com a imagem, né, dantesca na cabeça, na testa, e aí depois deu uma comemorada, ó, toda feliz ali, ó. A tatuagem aqui do Bolsonaro, assim. Então, gente, esse foi o fato à época. Aí o que aconteceu? A criatura lentamente foi vendo que a Terra plana estava tendo curvas, que o redondismo foi aparecendo na frente dele, o terrabolismo. E aí, o que acontece hoje? Jovem remove tatuagem de Bolsonaro na testa e tira foto com gargalhaço, né? Então virou no chat aqui. O rapaz já está recuperado, ele é frentista num posto de gasolina e ele ganhou R$1.000 na aposta lá para fazer a tatuagem e gastou mais de R$3.500 para tirar a tatuagem da testa, né? Não dá, né, gente? Esse rapaz ia ter dificuldade de arrumar namorada ao longo da vida dele. Pois bem. Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Luciane Lins, quem são os deputados ausentes em votação por isenção do imposto de renda até 5 mil? Olha, um deputado ou outro progressista que não tenha ido, certamente vai encontrar algum tipo de explicação razoável, porque eram propostas que só quem não foi mesmo quem teve algum problema. Mas quem é da direita, da extrema-direita bolsonarista, esses não foram porque não tem motivação nenhuma, eles foram para sabotar mesmo. E de uma forma muito covarde. E um deles é esse senhor, o Marco Feliciano. Gente, o que tem de pastor, né, que vira deputado, mas são pastores de direita, que fazem esse discurso da moral, da família e tal, mas eles votam contra o povo. Foi vergonhosa ontem a performance do senhor Sóstenes Cavalcante. Como é que pode alguém que se apresenta como pastor ser tão mentiroso, ser tão, me desculpe, gente, ser tão canalha, porque o que é o canalha? O canalha, ele sabe que ele está fazendo, é mentira, que ele está engrupindo as pessoas, mas ele faz assim mesmo. Então, cínico, mentiroso, desinformado, mal intencionado. E fez uma série de agressões ao projeto que estava sendo aprovado ali, que beneficiam uma parcela gigantesca da sociedade brasileira. Então, eles foram dormir muito maus. O presidente Lula, evidentemente, faturou, né? Fez golaço, deu cambalhota com essa história. E fez uma publicação, do meu ponto de vista, bem sóbria. Uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Bom, vai atingir muito mais, né, presidente? Atingir a família dessas pessoas todas, né? Nós estamos falando aí, no mínimo, aí umas 45, 50 milhões de pessoas ou mais. A Câmara dos Deputados deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo ao aprovar o projeto encaminhado pelo nosso governo e zerar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil por mês e reduzir a cobrança de quem recebe até 7.350 a partir de uma contribuição mínima dos muito ricos. E aí o Lula dividiu os louros, né, com o Congresso Nacional, né, que, enfim, né, fez o papel que tinha que fazer, né, não fez mais que a obrigação deles. Essa é uma vitória compartilhada pelo governo do Brasil, as deputadas e deputados e pelos movimentos sociais. Agradeço o presidente Hugo Mota, o relator Arthur Lira e cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto. Tenho certeza que a proposta também contará com amplo apoio no Senado. Então, quer dizer, olha, gente, uma coisa é certa, tá? Não adianta o presidente Lula, nós sabemos disso, né? Eu acho que ele também sabe. E esses elogios que ele faz, tanto o Arthur Mota, o Hugo Mota, Arthur Lira, enfim, até confundo o nome das criaturas, né? Isso do ponto de vista de fidelidade, de gratidão, de reconhecimento, isso é zero, porque essas criaturas não têm nenhum tipo de proximidade com as pautas de interesse da sociedade brasileira.
Eles estão ali pelos seus interesses mesquinhos, que convergem com interesses antinacionais, antipatrióticos. Não é por outra razão que eles eram bolsonaristas até outro dia. Aliás, o Arthur Lira é bolsonarista, né? Vamos deixar isso sempre registrado. O Haddad também fez uma publicação. Um dia histórico, começamos a enfrentar nossa principal chaga, nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho. Gente, é muito importante que esse tipo de transformação que nós tivemos a partir de ontem, ela é uma transformação que desperta a politização das pessoas. As pessoas indagarem por que tem a contribuição do imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, para que serve o imposto, quem é que paga, quem é que não paga. Então, são discussões da nossa realidade que começam a aparecer de uma forma diferente do que aconteceu ao tempo que essa gente insana estava à frente do nosso país, que eles só nos atormentavam, eles só distraíam a sociedade. E quem estava com esses privilégios lá em cima nunca tiveram nenhum tipo de ameaça em relação a esses privilégios, né? Então, são questões que agora entram em movimentação, a sociedade percebe que depois de muito tempo a movimentação nas ruas é muito importante, é fundamental, e agora outras pautas merecem ser jogadas para cima, como, mais uma vez eu sublinho, o fim da jornada 6x1. E no mundo do bolsonarismo é só luto, é só tentativa de desviar o assunto. O Dudu Bananinha publicou um vídeo. Fui alvo de uma tentativa de notificação do Moraes, isso ameaça 2026. Olha só, gente, é tanta canalice, porque é o seguinte, ele sabe que ele está sendo objeto de um inquérito, mas aí ele está, de uma forma consciente, de uma forma bem bandida, na forma vigarista, tentando escapar da citação e diz, olha, eu não posso ser citado, eu não posso tomar conhecimento do que está acontecendo, mas ele já sabe o que está acontecendo. Então ele está tentando apenas um subterfúgio para dizer que o ministro Alexandre de Moraes está violando alguma coisa, né? Enfim. Mas não vai colar, né, Dudu? Vai acabar na cadeia, você já sabe disso, né? O Nicolas Ferreira parou de publicar. Tá 3 dias não publica nada. Aliás, sou o Nicolas, né? O senhor votou também a favor da proposta de Lula e Haddad, né? O senhor devia fazer um vídeo com a camisa preta também, com fundo preto, né? Dizendo, olha, essa é a proposta mais importante que atingiu os trabalhadores do nosso país em anos, né? Mas, obviamente, não vai fazer absolutamente nada. O senhor Gustavo Gaia também. Essa gente não vai falar nada, Deltan Dallagnol. Todo mundo tá murcho, gente. Eles estão no funeral total, né? O que eles queriam mesmo é isso aqui, ó, que está acontecendo na Argentina. Aliás, vai ter um documentário do ICL, que eu vou retransmitir aqui também, muito interessante sobre a Argentina, né? Vou só conferir a data, porque é muito interessante, porque é um documentário que vem na direção de tudo aquilo que eu tenho denunciado antes até das eleições na Argentina, que culminaram ali com a chegada de Milei. O que eles querem fazer no Brasil é o que esse psicopata, esse boneco do posto porteño está fazendo lá. E a última é essa aqui, a privatização total das vias férreas da Argentina. Vamos pegar aqui o porta-voz do Milei. De esta conferencia es contarles, comunicarles que producto de la ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Então Anônima. pega as estradas de ferro que foram construídas pelo Estado argentino durante décadas e estão entregando isso de mão beijada para a iniciativa privada, né? Então é só o que eles sabem fazer, beneficiar os setores que estão lá em cima. En lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei el 10 de diciembre pasado. Bueno, y como señaló el presidente Milei desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar y todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará. É mentira para ser eficiente, é uma pinóia, é para enriquecer esses setores todos que nunca fizeram absolutamente nada para melhorar a condição do Estado, a condição das pessoas que vivem no Estado, vivem numa nação, e de repente ganham de mão beijada, sempre com muita falcatrua, muita corrupção, aquilo que foi construído a duras penas com o sacrifício de um povo. É esse modelo que o bolsonarismo começou a fazer com o nosso país. Começou não, deu continuidade em muitas frentes, tentou acelerar, mas felizmente foram barrados agora com as eleições de 2022, e agora o que espera essas criaturas é a cadeia. E a nossa mobilização vai ajudar com que isso aconteça, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau!